Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E bom, pra quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou artista de teatro, eu sou professora e eu produzo alguns conteúdos pra internet. Eu tenho esse canal onde meu foco é fazer resenhas de filmes, porque um dos meus interesses de estudo, por exemplo, é fazer análise de imagem, é estudar sobre análise de imagem, sobre história do cinema, sobre movimentos artísticos. Aqui a gente fala também muito sobre jornalismo e comunicação, então esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o terreno da comunicação, mais especificamente sobre aquilo que é discursado sobre o mundo, né? Bom, como título vocês já viram, e provavelmente deve ser por isso que vocês estão aqui no meu vídeo, eu vou falar um pouquinho pra você, eu vou comentar um pouquinho com vocês, especificamente sobre a entrevista da Polícia Civil, um recorte da entrevista da Polícia Civil falando sobre o massacre em Jacarezinho. Pra quem não sabe do que eu tô falando, está perdidaço, não tá entendendo o que aconteceu, onde tô. Aconteceu um massacre na comunidade de Jacarezinho, uma operação policial, né, devido a uma operação policial, que deixou 25 mortos na comunidade. Então foi algo muito grave, que tem que ser apurado, que tem que ser investigado. E mais um desses ataques que sempre foram recorrentes, né, que sempre aconteceram nas comunidades brasileiras, e que ontem teve esse número estrondoso de mortes lá no Rio de Janeiro. Eu ando muito preocupada com o Rio de Janeiro, no sentido de que o estado do Rio de Janeiro está se tornando um lugar extremamente problemático, assim. Eu pensei muito em se eu ia fazer esse vídeo ou não, mas eu acho que esse vídeo, como eu não vou focar no acontecimento em si, ou nas questões sociológicas que envolvem esse tipo de acontecimento, não vou falar sobre o racismo institucional, a barbárie institucionalizada, mas eu vou pegar, como eu disse pra vocês, um trecho da entrevista da Polícia Civil e a gente vai analisar esse texto. Como eu disse pra vocês, eu gosto de fazer análise de imagem. Imagem é um conceito complexo, que envolve diversas instâncias e questões. E dessa vez eu vou fazer análise de um texto, só que é um texto falado, digamos assim, não tá mais no terreno das palavras, não tá no terreno da imagem, né? Também penso o texto como algo amplo. E eu quero fazer um convite pra vocês nesse vídeo. Eu quero fazer um convite para que vocês pensem sobre as coisas que a gente ouve sobre determinados acontecimentos, principalmente quando isso está vinculado a um jornal, a uma entrevista de jornal, por exemplo, né? Eu quero que vocês pensem sobre o nosso jornalismo, principalmente um jornalismo certo, jornalismo policial, que ronda muito as nossas emissoras e que faz parte do imaginário do cotidiano do brasileiro, de todos os brasileiros, né? E eu quero que vocês pensem também sobre forma e mensagem, né? Isso é o que é o mais importante, no meu entendimento. Isso que é o mais importante, não, vou reformular o que eu disse. Isso é uma das coisas mais importantes que existem quando a gente vai falar sobre arte e comunicação, né? É a forma, ou seja, o modo como os elementos, por exemplo, de uma imagem se encontram em uma determinada forma, pode ser uma fotografia, um filme, pode ser uma pintura, por exemplo, né? E a mensagem, né? A mensagem é aquilo que se entende a partir daquilo que se vê, né? Então, por exemplo, se a gente está vendo um filme, né, nós assistimos a um filme, a gente vê diversos elementos naquela tela, esses elementos combinados nos enviam, né, nos transmitem que mensagem? Então é isso que eu quero que vocês pensem, né? Quando eu for fazer, né, aqui com vocês, eu transcrevi essa entrevista, é parte dessa entrevista, né, porque tudo é muito longo, mas um trecho dessa entrevista eu quero ler com vocês e eu quero comentar algumas coisas em específico com vocês dessa entrevista com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu quero que vocês pensem, de fato, sobre os discursos, né? Os discursos que as autoridades fazem, os discursos que os poderosos fazem. O que eles dizem, como eles dizem, de que forma eles dizem, pra quem, sabe? Fazer análise das coisas, né? Quando a gente tá só vivendo o nosso cotidiano, que é sempre muito difícil, sempre muito atrelado de coisas, é difícil a gente ter uma frieza pra gente conseguir analisar, principalmente o jornalismo, né? Porque a gente nós recebemos muitas informações todos os dias, é muito difícil filtrar a qualidade dessas informações, tá? Mas
ainda assim a gente tem que fazer esse esforço, né? Eu sempre digo, né? Esse esforço é a barbárie. Acho que não tem meio termo, né? Ou é arte ou é barbárie, assim, não tem muito o que fazer. A gente tem que fazer esses esforços são esforços de pensamento, né? Fazer um esforço de análise é sempre um esforço de pensamento, de discussão. E colocar no terreno da discussão, principalmente aqui no debate da internet, o jornalismo, a televisão, e aquilo que a gente ouve na televisão, aquilo que a gente ouve na televisão, perdão, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê na televisão, repetido 2 vezes, desculpa, e tentar filtrar um pouco disso, sabe? Tentar ter um olhar um pouco mais crítico para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente ouve, em relação aos poderosos, aos discursos que eles fazem, né? Pode ser discurso de campanha, discurso no jornal, e aqui eu não tô falando de não tô colocando nas entrelinhas um candidato ou outro, um político ou outro, uma autoridade ou outro, não! Autoridade num sentido amplo, né? Pode ser um político, pode ser uma pessoa da polícia, né? Se a gente entende como polícia como autoridade, um juiz, não sei, assim, autoridade num sentido mais amplo mesmo, né? Vamos prestar atenção na escolha das palavras que eles usam, na forma como eles fazem, na forma como eles falam, perdão, a entonação e o porquê da escolha de determinadas palavras. Eu acho isso muito importante. Um texto, gente, uma imagem, é sempre uma escolha, tá? Quando a gente vê um quadro, quando a gente vê um filme, por exemplo, né, que está mais direcionado para a minha área, que é a área artística, quando a gente vê um teatro, uma dança, são escolhas. Escolhas de um diretor, de uma produção, escolhas de um artista, tá? É um recorte escolhido. Isso é muito importante que a gente entenda, tá certo? Bom, vamos lá, eu vou pegar o texto aqui, eu já deixei separado, meu computador tá aqui embaixo, e eu quero conversar com vocês sobre sobre essa entrevista, né? Então, o policial tá respondendo um jornalista, né? Ele diz o seguinte: especificamente, em relação ao ativismo que foi dito aqui, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Bom, eu acho que eu destacaria a palavra ativismo, né? Por que se escolheu dizer ativismo? Por exemplo, nesse contexto dessa entrevista, em relação, isso é muito importante, em relação à Operação Policial em Jacarezinho. Por que ativismo? O que ativismo tem a ver com isso, tem a ver com essa história? Porque essa palavra é interessante, um parênteses, como determinadas palavras foram usurpadas, digamos assim, foram esfareladas e se construíram outros sentidos em cima dessas palavras, e como essas palavras que foram esfareladas e usurpadas e que se criaram outros sentidos em cima delas, estão sendo usadas em determinados jogos de linguagem que, em última instância, são jogos de poder. Então, acredito que o ativismo esteja dentro dessa seara, dessas palavras mágicas escolhidas nos últimos anos por determinados grupos políticos que tentam se apropriar e ressignificar essas palavras de forma bem complicada. Vamos lá. Aí ele diz assim: mas na verdade o que a gente entende, o que a gente enxerga e que é amplamente discutido, e isso obviamente é levado aos tribunais, são diversas organizações que buscam nesse discurso impedir o trabalho da polícia. Aqui eu destacaria 2 coisas, 2 elementos. Eu destacaria organizações, são diversas organizações. Gente, essa palavra é muito perigosa, né? Qual é a segunda palavra que a gente pensa depois de organização? Vou dar 2 segundos para vocês pensarem, né? Organizações. Essa palavra, ela traz um leve subtexto, assim, que é um pouco perigoso. Por isso que eu sempre falo pra gente prestar atenção nas coisas que as pessoas estão falando. Prestar atenção no que os outros dizem é importante. Outra coisa também que eu gostaria de destacar nessa parte seria impedir o trabalho da polícia, né? Segundo a lógica desse discurso, né? Esse ativismo impede o trabalho da polícia. Eu me perguntaria, que trabalho? Que trabalho da polícia? Né? Acho bom a gente colocar isso em questão, assim. Essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Aqui a gente tem algo muitíssimo problemático, para dizer o mínimo, que é o seguinte: a lógica do eu contra nós. Nós, a polícia, nós, eles. E aí a gente tem que se perguntar quem são esses nós, quem são esses eles, né? E nesse caso
de forma mais incisiva quem são esses eles, dos quais se fala de forma um pouco... porque o policial, assim, em todo momento ele é bem escorregadio, né? Quando a gente olha o texto inteiro, né, daquilo que ele fala, ele é bem escorregadio, de certa forma, né? Então, eles não estão no mesmo barco que nós, ou seja, eles não estão no mesmo time. Essa lógica binarista, sabe? De colocar sempre tudo no preto no branco, e a vida ela é muito mais complexa do que isso, né? E as questões sociais são sempre muito mais complexas, enfim. Aí ele continua, né? Nós temos um objetivo e eles têm outro. Aqui, de novo, um reforço, né? Essa é uma repetição com outras palavras de um reforço de uma mesma lógica. Nós e eles. Bom, continuando de novo. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas. Pessoas que pensam dessa forma, pensam de que forma? Que não se esclarece, né? Você percebe que você coloca tudo no mesmo balaio? Né? Pessoas que pensam dessa forma, ativismo, você vai conectando, vai fazendo as conexões. Que pessoas que pensam dessa forma e que forma e que pensamento? Não se diz, né? Isso fica meio nebuloso, né? Aí ele continua, né? Estão mal intencionadas. Gente, mal intencionada. Ele tá falando que ativista que pensa dessa forma está mal intencionado. Fazendo as conexões. Mal intencionados por quê? Qual que são as más intenções dessas pessoas, né? Impedir o trabalho da polícia? De novo, que trabalho? Né? Impedir... Ai, desculpa, gente, tô meus olhos assim já não estão na sua melhor época. Impedir que a polícia cumpra o seu papel, de novo ele repete, né? Tem uma repetição aqui novamente, enquanto Estado e como aqui, eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que sim, como único legítimo detentor do poder. Eu acho que é isso que ele disse. É não estar, enfim, é não estar do lado do bem da sociedade. Então ele está colocando a polícia como pertencente a esse grupo, que é esse grande nós, que está do lado do bem e que está sendo impedida por esse ativismo. E aqui, ativismo do quê? Também é importante perguntar que tipo de ativismo, né? Porque existem diversos tipos de ativismo, existe um tipo de ativismo. E que nós somos as pessoas de bem, nós somos as pessoas que estamos do lado do bem da sociedade, seja lá o que esse bem significa também, né? Acho sempre muito importante a gente se perguntar no sentido do bem, né? Que sentido é esse que esse bem leva dentro desse contexto desse texto? Então esse ativismo perpassa uma série de entidades, uma série de grupos ideológicos. Aqui, outra palavra mágica, ideológicos, tinha que aparecer, tinha que surgir, renascer das cinzas, né? Tinha que renascer das catacumbas do Egito, com certeza. Uma série de grupos ideológicos, lembrando, colocando esse lugar da ideologia como um lugar perigoso, sendo que todo pensamento de mundo, de certa forma, ele é uma ideologia, né? Pensar sobre o mundo é criar ideologia sobre o mundo, porque pensar sobre o mundo, numa última instância, né? Pensar e produzir linguagem, que numa última instância produzir política, reorganizar, desorganizar o social, enfim. Que jogam no nosso entendimento contra aquilo que a Polícia Civil pensa e a polícia está do lado da sociedade. Então, né? Esses grupos ideológicos, né? Essas entidades, né? Entidade também é uma palavra curiosa, né? Porque entidade ela tem um sentido um pouco místico, né? Um pouco tá associada muito a certas discursividades religiosas também, né? Que joga o nosso entendimento contra aquilo que a Polícia Civil pensa, né? Joga contra o que a Polícia Civil pensa. O que a Polícia Civil pensa? Outra coisa para se perguntar também. E a polícia está do lado da sociedade. Do lado da sociedade, qual sociedade? Né? Sociedade também é uma coisa muito complexa. Sociedade brasileira, tal. O que é a sociedade brasileira, né? É importante a gente ter cuidado com os conceitos também, né? Porque senão a gente fica muito nesse jogo. Você joga um lugar assim, você joga uma palavra e essa palavra pode ter muitas instâncias, sabe? Bom, gente, o que vocês retiram desse trecho? Né? Isso que eu quero deixar pra vocês como finalização dos vídeos. O que fica subentendido? O que tá no subtexto, nas entrelinhas disso que o policial disse, né? E mais uma vez, a gente
parar para pensar, parar para analisar, parar para olhar com cuidado, parar para olhar com paciência. Isso é muito difícil no mundo que a gente vive, né? No mundo da internet, no mundo da rapidez, da fluidez, mas eu ando desconfiada que cada vez mais a gente precisa exatamente do contrário, a gente precisa parar, respirar, analisar essas coisas. E sim, falar sobre linguagem, sobre arte e comunicação importa sim, é importante sim, pra gente pensar diversas coisas. Então é isso, deixa nos comentários as suas reflexões, as suas questões, e se possível inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!